Bom, temos agora aqui um radiador de um automóvel, que pode ser visto aí como um trocador de um calor, escoamento cruzado com os dois fluidos não misturados. A água, há uma vazão de 0,05 kg por segundo, entra no radiador a 400 Kelvin e deve deixá-la a 330. A água é resfriada por ar, que entra a 0,75 kg por segundo e 300 Kelvin, sendo o coeficiente global de transferência de calor 200. Qual é a área necessária de troca de calor? Ok? Bom, este problema nós podemos utilizar então tanto o método do ΔTML como da efetividade NUT, né? Como ambos vão precisar aí ou do F ou então das relações de efetividade NUT, né? Vamos utilizar o método da efetividade NTU. Ok? Primeiramente, vamos calcular aqui o nosso calor. Né? Então, o nosso calor, se eu fizer o balanço de energia na água, né, eu tenho vazão máxima, eu tenho CP da água, posso olhar na tabela, né, dividido aqui pela minha vezes meu ΔT. Ok? A água, a temperatura média da água aqui, ó, temperatura média da água será 400 mais 330 dividido por 2, 330 mais 400, tem 365 Kelvin. 65 Kelvin. Eu acho que a tabela da água está organizada em Celsius, tá? Eu já vou até converter aqui para Celsius. Isso me dá aqui 92 graus Celsius. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela de propriedades da água. Eu vou precisar aqui do CP. Então eu tenho água. Propriedades da água. Bom, eu tenho 90 e 95, né? As propriedades do líquido, o calor específico do líquido. Nós temos aqui, vou fazer aqui uma interpolação linear, né, para encontrar 92 entre essas duas propriedades. Né? Aqui eu vou ter É, 90 eu tenho 4.206 e 95 4.212. Então, 90 está para 4.206, 95 está para 4.212. 4.212. 92 então será 4.208.4. Então 4.208. Então meu CP vale 408. Então isso veio lá da tabela A9, tá? Tabela A9. O CP da água vale 4.208. Botou aqui 4.208 joules por quilograma Kelvin. Ou 4.208 kJ por quilograma Kelvin. Então, minha taxa de transferência de calor será 4.208 vezes a vazão máxima, que é 0,05, vezes a diferença de temperatura, né? 400 menos 330. Então, minha taxa de transferência de calor será 4.208 vezes 0,05 vezes 400 menos 330. Eu achei que 14,728, 14.788, né? Ou 14,728 quilowatts. Essa é a taxa de transferência de calor. Bom,
Ele quer saber qual é a taxa de transferência de calor. Ok. Então, a minha efetividade, eu posso calcular, né? Efetividade é o Q dividido pelo Q máximo. Meu Q máximo será aí o C mínimo dividido aí pelo CP. Evidentemente, eu preciso das propriedades do ar, né? Precisaria fazer a média também, eu não sei a temperatura de saída, tá? Eu vou adotar as propriedades do ar a 300, tá? As propriedades do ar a 1 atmosfera, né? Temos aqui também em Celsius, 300 Celsius vai ser 27 graus Celsius, né? Como ali ele vai aquecer esse ar, correto? Eu vou pegar um pouquinho acima, tá? Vou pegar 30. Meu CP aqui vale 1.007. Né? Vocês podem ver aqui que para uma grande faixa de temperatura, né, até 70 graus Celsius, o meu CP vale 1.007. Então, vou adotar 1.007, ou 1007, aliás, né? Então, meu CP do ar, deixa eu ver se vai caber aqui. Essa é a tabela A15. A15, o CP do ar é 1,007 joules por quilograma Kelvin. Ok? Eu posso calcular agora meu Q máximo. Meu Q máximo será o C mínimo, temperatura do quente na entrada, menos a temperatura do frio na entrada. Né? Eu tenho a temperatura do frio, que é o ar, 300, tenho quente, que é... Nossa, preciso descobrir agora qual que é o C mínimo, né? Bom, o C da água, tá? Ele vai ser 0,05 kg vezes o CP, que é 4.208. Isso vai me dar, então, 0,05 vezes 4.208 dá 210,4. Meu C do ar é 0,75 vezes 1007. 0,75 vezes 1007 dá 755,2. Aqui nós temos em watt por Kelvin. Também watt por Kelvin. Então, esse valor aqui é o menor valor. Esse aqui é o meu C mínimo. Esse aqui é o meu C máximo. Ok? Então, minha taxa de transferência de calor máxima será 210,4 vezes 400, que é o quente na entrada, menos 300, que é o 100 na saída. Isso dá 100, né? 210,4 vezes 100 vai ser, então, 21.040, né? Então, meu Q máximo será aí 21,04 kW. Minha efetividade, então, é 14,728, que é esse calor aqui, dividido pelo calor máximo, que é 21,04. Né? 14,728 dividido por 21 dá 0,7. A efetividade, então, é 70%. Minha relação entre o C mínimo e o C máximo 210 dividido por 755,2 dá 0,278, né? Eu posso, então, agora obter meu número de unidades de transferência de calor com esses dois parâmetros, né? Para isso eu preciso ou do meu conjunto de tabelas com as propriedades, ou então do gráfico onde essas equações são implementadas, né?
Esse eu vou fazer utilizando aí a equação, tá? Tem um outro vídeo aí, um outro problema eu fiz utilizando o gráfico, que eu vou fazer então, utilizando a equação. Só para localizá-las aqui. Tá aqui. Nós temos aqui então essa equação, onde que a gente tem as equações do NTU, ou NUT, né? Número de unidade de transferência de calor, em função da efetividade e do C, que é a relação entre o C mínimo e o C máximo. Nós temos esse problema de escoamento cruzado, tá? Único passe. Estranho, aqui a gente não tem a equação para escoamento com ambos os fluidos sem mistura, né? Eu tenho ela aqui em função da efetividade em função do número de Nusselt. Então, vou usar o gráfico, tá? Não tem equação ali, mais fácil a gente usar o gráfico. Essa equação até é chata ali da gente isolar. Eu acho que ela não tem como a gente isolar, né? Ela tem ali dois termos ali, um elevado a 0,22 e outro elevado a 0,38. A equação é dessa transcendental. Talvez por isso que ela não esteja ali. Escoamento cruzado, ambos os fluidos sem mistura, correto? Esse que é o problema que me falou aqui. Escoamento cruzado, não misturados. Será este gráfico aqui, ó, com os dois fluidos sem mistura. Minha efetividade é 70%, então nós temos essa linha aqui. A minha razão entre o C mínimo e o C máximo está próxima ali de 0,27, então está mais próximo dessa curva de 0,25, um pouquinho abaixo dela. Então, 70 com essa curva, eu vou ter um número de unidades de transferência de calor próximo aí de 1,5, tá? Então, vai estar próximo dessa linha aqui, entre 1 e 2, tá? Então, vamos adotar 1,5. Então, o número de unidades de transferência de calor vale 1,5. E esse número de unidades de transferência de calor é o UA sobre o C mínimo. Olha, o U foi me dado. O C mínimo eu já sei, o NTU eu já sei. A única coisa que eu encontro aqui é a área, né? Então, a área vai ser o NTU vezes o C mínimo dividido pelo U. A minha área será 1,5 vezes 210 watt Kelvin dividido aí pelo U, que é 200 watt. Aí aqui faltou o metro quadrado, tá? Aqui a gente tem um quadrado ali. Watt, metro quadrado, Kelvin, né? Que aí quando a gente cortar aqui as nossas unidades, né? Fica só metro quadrado. Ficamos aí então com 1,5 vezes 210. Eu tenho aí uma área de 1,57. 1,578 metros quadrados. Essa aí é a área do trocador de calor. Ok? Bom, até o próximo vídeo.